Olá, pessoal, estamos de volta aqui, tá? Vou estar trazendo aqui para vocês a Stefânia, fazer uma apresentação rápida dela, mas eu vou aproveitar e já apresentar com ela junto aqui comigo, que fica mais legal de a gente fazer essa apresentação. Boa noite, Stefânia, tudo bom? Boa noite, tudo bem? E você, Medeiros? Tudo ótimo. Pessoal, vou apresentar a Stefânia para vocês rapidamente. A Stefânia já começou a carreira dela aí aos 16 anos. Ela vem da mesma área que eu, de sistema de informação, e assim como eu, também se apaixonou por produtos, processos, agilidade de pessoas. Ela já está atuando aí já em diferentes áreas, né? Já passou por automação bancária, varejo, food tech. Food tech é isso, né, Stefânia? Isso. Educação, entre outras áreas, tá? Hoje ela está com um desafio aí de atuar como gerente de produto lá na Starts. Desejo a você uma boa apresentação. Stefânia, pode puxar aí, compartilhar a tua tela que eu jogo aqui para você. Tá ótimo, obrigada. Já estou apresentando, tá vendo? Maravilha. Já joguei aqui na tela. Mais uma vez, Pronto? excelente apresentação para você. O palco é teu. Obrigada, Medeiros. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre a importância das cerimônias entre o PM e o time de desenvolvimento para o negócio. Bom, como eu já fui bem apresentada ali pelo Medeiros, vou pular essa parte. Bom, essa apresentação, quem é o público-alvo aqui, né? Para quem já ouviu ou já falou, né, essas expressões aqui embaixo. Todas essas reuniões são realmente necessárias? Ou, calculei aqui que gastamos X horas em reunião por sprint, essas horas vão ser consideradas na planning? Vai ser descontado, né, ali nas atividades, né, nas tasks que vão entrar na sprint? E aí, o que eu queria dizer, né? Nenhuma reunião é por acaso. Então, todas as reuniões que o Product Manager ou o PO cria, ou o gerente de projetos, né, cria com o time de desenvolvimento, todas têm um motivo. E aí, a minha intenção hoje é estar passando essa visão para vocês, né, uma visão ali de negócio, para quem é da área negocial, para quem é da área mais técnica, né, compreender isso, e também para os curiosos, para quem gosta dessas áreas e tem interesse. Qual que é a importância do alinhamento, né? Toda reunião, toda cerimônia, no fundo, ela tem ali uma importância, né? Que é de gerar esse alinhamento entre toda a equipe. Como a gente sabe, comunicação é o maior problema ali de desenvolvimento de software, né? Há anos, e a gente ainda não conseguiu resolver isso. Então, essas cerimônias servem para resolver alguns problemas, né? E ajudar o negócio a fluir, a atingir seus objetivos. Então, quando o time de desenvolvimento participa de todas essas, é importante o time de desenvolvimento participar de todas as etapas do desenvolvimento do produto, né, para a gente ter um alinhamento consistente e evitar esses problemas ali de comunicação. Quando isso acontece, o time de desenvolvimento, ele consegue analisar a viabilidade técnica das demandas que vão entrar, né, estruturar uma melhor arquitetura, né, tem tempo para isso, dar mais motivação para o time de desenvolvimento, fazer parte desde o início do processo, pois eles deixam de ser somente executores de task do Gira e passam a fazer parte do processo, né, a ter protagonismo ali dentro de todo o produto. Então, começando aqui as cerimônias, acho que pulou uma apresentação. A primeira cerimônia que eu vou falar é o entendimento da demanda. Então, o que é o entendimento da demanda, né? Quando que ela ocorre? Ela ocorre a qualquer momento. Quando uma demanda chega para o PO, para o PM, né? Quando ele está fazendo ali a análise dessa demanda junto com o design, e essa demanda ela pode chegar de diferentes formas. Pode ser através de um discovery, de uma pesquisa, né, com os usuários, pode ser análise de dados que gerou insights ali para resolver algum problema, pode ser uma demanda diretamente da área de negócio, pode ser um feedback de um usuário, né? Então, quando uma demanda chega para o PM, que ele vai fazer essa análise, é importante ele fazer o entendimento dessa demanda junto com o time técnico.
E aí o time técnico aqui, sempre que eu falar, dependendo da estrutura da empresa, pode ser o líder técnico, pode ser somente uma pessoa, que depois ela vai disseminar, difundir o que foi falado ali, né, com a área negocial, com o PM, com o designer, para o time de desenvolvimento, ou pode ser todo o time de desenvolvimento, depende do tamanho, da estrutura e de empresa para empresa, tá? Então, aqui no entendimento de uma demanda, ela pode ser realizada sempre que tiver uma necessidade, sempre que uma demanda surgir, ou ela pode ocorrer agendada, né? Uma vez por semana, o PM junta ali todas os problemas identificados para discutir a viabilidade deles com o líder técnico ali, com o time de desenvolvimento, né? E o objetivo disso é validar tecnicamente essa hipótese, né? Junto com o time, antes dele entrar, antes de virar uma task, antes de entrar com uma demanda para o time, né? E esse processo, ele é super importante, porque isso gera, evita um retrabalho, tanto do PM quanto do designer. Então, em vez de pensar já numa hipótese para resolver aquele problema e só lá na frente validar aquilo com o time técnico, a gente já faz isso junto. Então, já vem com a hipótese, já vem com a ideia ali da solução, da usabilidade, né, para o usuário, e também já valida aquilo tecnicamente, arquiteturalmente. E o que isso facilita também? Junto com o olhar do técnico, né, da arquitetura, a gente pode mudar a solução. A gente pode pensar em outra solução, em uma coisa mais fácil, mais rápida de ser entregue. Então, esse momento é bem importante, porque tem o olhar ali das 3 áreas, né? O produto, designer e o técnico, né? O time técnico. E aqui embaixo eu coloquei a ferramenta que a gente usa, no caso é o TeamFlow, mas no final eu vou mostrar para vocês, né? Já que a gente está trabalhando remoto, achei interessante compartilhar. E aí eu vou mostrar o TeamFlow, como é que funciona, para vocês verem. Refinamento. Então, quando que acontece, né? Então, ali eu fiz aqui o entendimento da demanda e vou juntando, né, essas demandas aqui. E aí eu junto, né, essas hipóteses que eu já fiz um trabalho anteriormente com toda a equipe. E aí tem uma cerimônia que ela ocorre de 15 em 15 dias, alguns dias antes da planning, onde senta todo o time e a gente vai refinar o backlog, priorizando ali as demandas, né, para formar um rascunho da próxima sprint. Então, o objetivo aqui desse refinamento é ter todo o time de desenvolvimento presente, apresentar para eles o que eu, como PM, planejei e priorizei levar para a próxima sprint, né? E aqui, o que a gente tem de benefício? Todo o time, né, alinha a expectativa, né, do que vai chegar para eles como task e evita a frustração de tá faltando tal informação, a task não veio completa. Então, esse é o momento onde todo mundo olha para a demanda e verifica se existe alguma pendência que precisa ser sanada antes daquilo entrar como uma task para o time desenvolver. A gente trabalha também com definition of ready, né, que é quando a gente fala ali a definição de pronto. Então, a gente criou, o time sentou e fez um documento quais são os critérios para uma task estar pronta para entrar numa sprint, né? E nesse refinamento é onde a gente olha para esse documento, para esse checklist e analisa se essa demanda tá preenchendo todos os requisitos. Ela já tem o wireframe, ela já tem as regras negociais, ela já tem tudo o que precisa para o desenvolvedor realizar o trabalho dele? Tem. Então ela já pode ir para uma sprint, né? Então ela já está ok, ela já está pronta para entrar em uma sprint. E aqui a gente tem uma linha, né, que o time de desenvolvimento, ele não espera também tudo estar pronto, né, tudo detalhado, tudo definido na mão para trabalhar, mas ter o grosso, né, o básico. Por quê? O time não é só um simples executor de demanda, né? Ele também tem um protagonismo ali dentro, que tem coisas
muita parte, assim, algumas partes do negócio, na verdade, eles vão descobrir na hora que estiver executando a task, né? Porque o sucesso do produto, né, ou o teste de uma hipótese, como eu disse lá atrás, ela é formada pela visão das 3 áreas ali, de produto, design e da arquitetura, né? Então, tem informações que somente a equipe técnica vai conseguir obter quando estiver executando, analisando mais a fundo essa demanda. E por que ela é feita antes da plane, alguns dias antes? Para dar tempo tanto, se ali foi identificado que está faltando alguma informação, tem que dar um tempo para ou o designer, ou o PM, ou o time técnico ir atrás dessa informação, né, para deixar essa demanda mais redondinha para quando ela entrar na sprint. Planning. A planning, ela ocorre ali para planejar a próxima sprint, né? A planning, ela é uma cerimônia do Scrum, mas as cerimônias do Scrum, elas ficaram tão difundidas, né? A planning, a review, a retro, que até times que não usam o Scrum hoje 100% estão usando essas cerimônias, porque ela realmente ajuda na comunicação ali e alinhar entre todas as áreas e que vai ser feito. Então, aqui na Planning, a gente vai fechar um contrato, né, onde o PM apresenta todas as demandas que ele fechou ali um pacotinho, né, e falou, olha, esse daqui que vai entrar na próxima sprint. E o time de desenvolvimento olha aquelas demandas, pontuam, né, o Product Manager, ele vai priorizar essas demandas conforme a capacidade, né, do time ali de entrega, tempo e esforço, né, conforme os pontos dessas demandas, e vai fechar um contrato com o time para, olha, tá aqui, tá dentro do planejado, do tempo e do esforço, né, que foi acordado, e o time, em contraproposta, vai falar, ok, isso daí a gente consegue entregar, a gente está alinhado com tudo isso, e a gente concorda com esse pacote, né? E aqui também é uma grande oportunidade para o PM apresentar o porquê de cada demanda, né? Que é o objetivo negocial ali. Porque cada demanda que entra no sprint, ela tem que atender um objetivo de negócio maior, né? Uma meta da empresa, uma meta do time, ela tem que estar resolvendo um problema maior. Ela não pode entrar só porque alguém solicitou. Então, esse momento também é bom para apresentar essa visão para o time e sempre estar alinhando qual que é o objetivo macro, né? O que eles estão indo atrás, de qual problema que a empresa precisa resolver. Ela ocorre também de 15 dias, nesse caso, né, de que é como a gente trabalha lá na Startse, e a gente usa o Gira, porque tanto o backlog quanto a sprint eu monto dentro do Gira, e a gente usa o Teamflow para fazer a reunião e conversar ali. Review. A review, ela também é uma cerimônia do Scrum e ela ocorre no final da sprint. A review, ela é super importante, assim, ela é uma reunião do time de desenvolvimento, né? São eles que organizam, né? E eles que apresentam essa demanda. E aí, só fazer uma observação aqui, que eu tô falando dessas cerimônias do Scrum, mas eu não estou definindo e passando o conceito dela dentro do Scrum, mas sim como que a gente utiliza ela na Startse para alinhar a comunicação com o time de desenvolvimento e os benefícios que ela traz para o negócio, né? Então, ali, o objetivo do time é apresentar tudo o que foi feito, né? Todo o trabalho que eles tiveram nessa última sprint, as entregas feitas, né, as demandas trabalhadas para o PM, para a área de negócio e para qualquer um que tiver presente. Aqui é interessante porque a gente faz, eles né, montam um PowerPoint e esse documento a gente vai guardando na nossa pastinha do time, onde a gente tem, claro, todas as entregas da sprint. Então, fica de fácil acesso e fica, de certa forma, um controle, né, para a gente bater o olho ali e relembrar, porque, querendo ou não, a gente vai esquecendo, né, dos nossos feitos. Então, é bem importante esse documento. E eu uso ele também para
eu compartilho ele com o time, né, com os stakeholders da empresa, para eles terem noção do que foi entregue naquela sprint, né? Já que eles são os demandantes, para eles saberem não só das entregas deles, das áreas de negócio deles, mas também da empresa como um todo, né? E acompanhar esse trabalho do time mais tecnicamente, digamos assim. Eu também utilizo a review e esse documento que o time faz para tirar as entregas que geraram mais valor para o negócio, e eu faço uma comunicação para toda a empresa. Isso é importante para dar protagonismo, né, para a área de tecnologia dentro da empresa e para o time. Então, é um momento ali que a gente celebra, né, parabeniza e celebra as entregas e compartilha esse feito com toda a empresa. Ela corre também de 15 em 15 dias, né, no final da sprint, e aí tem esse documento que é gerado no PowerPoint. A reunião acontece dentro do Teamflow também, e aí ele acaba gerando esse histórico para a gente, né? E essa facilidade de comunicar o que foi feito. Retrospectiva, a retro, né? A retro é a reunião que eu sou mais apaixonada, assim. Ela acontece no final da sprint também, após a review. Por que após a review? Porque ali na review, o time apresenta o que foi entregue e também dá uma visibilidade do que não foi entregue, do que foi planejado e não foi entregue. Porém, ali a gente não entra a fundo dos motivos por que aquilo não foi entregue. Isso é feito aqui na retro. Então, a retro é um momento de olhar para o processo, olhar para esses últimos 15 dias trabalhados, né, para essa última sprint, e questionar o que foi bom, né, o que a gente precisa celebrar, mas também o que não foi tão bom e o que precisa ser melhorado, né, para a próxima sprint, para a gente estar sempre evoluindo o nosso processo de trabalho. E aqui a gente também traz relações pessoais, processo de trabalho, é aquele momento que a gente, assim, lava a alma, né, com todo o time, é uma conversa super aberta, é importante que tenha um ambiente confortável para todo mundo falar o que pensa, né, de forma amigável, mas que gere discussões, porque a discussão aqui é super importante, e que gere também no final itens de ação, porque o processo só vai ser melhorado se tiver itens, ações a serem executadas ali no final, né? Se só falar e não fazer, não vai mudar nada, né? Só levantar os pontos. Então, tem esses itens de ação que são levantados, e toda retro, no final dela, eu volto nos itens de ação da última retro, passo por todos eles, e aí a gente vai fazendo um controle. Isso já foi executado, vai colocando um ok. Isso já foi executado, vai colocando um ok. Aqui a gente usa a ferramenta Metro Retro e o Teamflow. A Metro Retro, ela é bem legal também. A gente gera os boards ali dentro, ela fica o histórico. Cada um tem autonomia de entrar, incluir seus post-it ali, do que foi bom, do que não foi, do que precisa melhorar, do que precisa parar de executar. E eu vou compartilhar com vocês também no final, vou mostrar as ferramentas rapidamente. E a Daily, que tá por último, mas não é a menos importante, né? A Daily, ela ocorre todos os dias, é também uma reunião do time de desenvolvimento, né? Onde eles utilizam ele com o objetivo de alinhar com os colegas, né, o que está sendo feito, contextualizar a sua demanda e compartilhar também as dificuldades que estão tendo. É uma oportunidade onde os outros integrantes do time têm para entender o que o colega está trabalhando, né, e poder ajudar caso tenha algum impedimento técnico, alguma dúvida. Então, esse é um momento de troca e de alinhamento entre o time. Aqui, apesar de não ser uma demanda, né, que o PM tem a obrigação de participar, digamos assim, se eu pudesse dar uma dica para POs e PMs aqui, a minha dica é que todos participem. Por quê? Talvez você não vai conseguir todo dia, a gente sabe como a agenda é complicada, né, de PO e PM, mas o máximo possível, eu tento entrar todos os dias, porque isso gera 2 benefícios, assim, 3 benefícios do meu ponto de vista. Um é a proximidade com o time, porque realmente é um time só, então a demanda, a hipótese que eu levanto, as análises que eu faço, ela só vai ter sucesso se o time entregar, né? Se o time trabalhar nela.
O outro benefício que eu enxergo também é ter a visibilidade da previsão de entrega da sprint, né? Porque a gente sabe que problemas acontecem todos os dias e entrando dentro da daily, você tem uma visão mais clara e melhor de como está o andamento daquilo e se o que foi planejado realmente vai ser entregue. Aqui, o PM, o PO, ele consegue até mudar a estratégia se for necessário. Então, muitas vezes, o que acontece? Se a gente identifica que não vai conseguir entregar tudo, eu geralmente analiso o tempo e esforço de algumas demandas, né? O que vai trazer maior valor ali, e muitas vezes eu mudo a prioridade. Porque, às vezes, faz mais sentido para o negócio entregar algo, né, menor, que eu tinha colocado com menos prioridade, mas já consegui entregar ali na sprint, do que ficar pela metade, né, já que não vai ser entregue só na outra sprint daqui em 15 dias. Então, aqui o PM também tem uma grande oportunidade de mudar a estratégia dele, porque isso é agilidade, né? É você estar sempre ali de olho no que está acontecendo e conseguir mudar rapidamente, ter ações, né, para mudar o percurso, para sempre estar visando ali entregar maior valor para o usuário, para a empresa. E o outro, falei os 3? Acabei de esquecer. Então, acho que são esses, assim. Outro benefício, faltou um, é o background técnico. A área de PM, de produto, é uma área bem democrática, né? A gente tem pessoas de várias áreas de formação. Então, é um momento super importante, interessante, para estar melhorando ou agregando, né, evoluindo o background técnico do PM, do PO. Porque se você está ali no dia a dia, ouvindo quais são os problemas, ouvindo o time conversar tecnicamente sobre aquela demanda que você pensou como produto, você vai entendendo, você vai questionando, você vai aprendendo. Como eu sou da área de TI, eu gosto muito da área técnica também. Eu acho que auxilia muito no meu dia a dia, me dá uma visibilidade do todo muito boa. Então, eu sempre estou ali na daily, se os meninos falam algo que eu não entendo, eu questiono, procuro entender, porque, no meu ponto de vista, agrega muito o meu trabalho como PM. Essas foram, né, as cerimônias que a gente executa. Acho que eu falei um pouco rápido, assim, mas a ideia aqui era passar um pouco, né, do que a gente faz no dia a dia, por que a gente faz, qual que é a importância disso para o negócio, né, e deixar um pouquinho claro, assim, também, porque às vezes o time questiona, porque o time de desenvolvimento, eles querem entregar, né, querem trabalhar quanto mais horas puderem, quanto menos reunião puder ter na agenda, né, então às vezes não fica claro o porquê das reuniões. Então aqui também, o que eu queria deixar um pouquinho, né, passar a mensagem sempre alinhe o porquê daquela reunião, né, o objetivo negocial daquilo, por que está sendo feito aquilo, qual que é o impacto daquilo, né, para o negócio, para o time, qual que é o benefício. E todas essas reuniões, o time participar do processo do produto desde o início, desde a idealização ali desde a análise de um problema, né, para a idealização de uma hipótese, digamos assim, é muito importante, porque o time vai ganhando autonomia, protagonismo, né, eles vão conhecendo cada vez mais o negócio e vão colaborando, né, com as soluções, e vão também identificando melhor os problemas e vão também questionando, né? Eu geralmente falo que eles são a prova dos 9, assim, do meu trabalho, porque PM, né, geralmente trabalha sozinho, tem o designer ali que compartilha muita coisa, mas, né, é um pouco diferente a linha de raciocínio no final, mas os desenvolvedores é que vão validar se o que eu pensei realmente faz sentido. Então, é muito importante o time ter todo o contexto, né, ter o contexto do negócio todo, para questionar o que está sendo incluído ali naquela sprint, né, para questionar o que aquilo está agregando no negócio, para questionar se a gente está andando realmente atrás do nosso objetivo, ou se a gente está saindo do fluxo, né, do cenário, e está fazendo tasks aleatórias só porque surgiram, só porque alguém gritou mais alto, né? Algum problema gritou mais alto. E aí, isso é super importante.
Eu vou só diminuir aqui para mostrar para vocês a ferramenta que a gente está usando. Esse é o Metro Retro. Ele é bem interessante, porque aqui a gente pode criar um board. Então, eu vou criar aqui, ó, um teste. E aqui você tem vários templates, tá? Vários templates mesmo para usar. Tem uns que são bem interativos, com desenhos. Eu gosto muito desse, que é o básico. Então, deixa eu criar aqui. Que ele apresenta o que foi bom, o que foi ruim, o que precisa ser começado, né? E o que precisa parar de ser feito. Então, aqui é bem legal. É fácil de usar, sai criando post-its, ó. Todo mundo fica identificado, então ele não é anônimo. Eu acredito que não faça muito sentido numa retro falar anonimamente, porque tem que ter um ambiente confortável, né, e de segurança para as pessoas se sentirem tranquilas de expressar a opinião e isso gerar discussões. E aqui, a partir do que foi bom, do que não foi tão bom, do que precisa ser começado, do que precisa parar, são criados itens de ação e depois a gente entra e vai acompanhando aqui tudo que foi feito. Tem umas interações, dá para fazer votação aqui de card, se quiser, dá para fazer algumas dinâmicas interessantes. Mania de ficar soltando esses confetezinhos. E é uma ferramenta bem legal, ele gera o histórico. Então, aqui, né, fica o histórico do que a gente foi trabalhado. A gente tem uma coisa bem legal, que cada sprint a gente põe um nome diferente, o time escolhe o nome conforme o contexto, então é bem interessante. E aqui, o que eu queria mostrar para vocês também, é o Team Flow. Deixa eu entrar aqui rapidinho. Não. Deixa eu ver aqui. O Team Flow, ele é uma ferramenta que ela simula o escritório. Então, agora que a gente está trabalhando remoto, o que a gente fez? Ali, durante as cerimônias, eu falei que a gente executava as cerimônias dentro do Team Flow, né? Olha eu aqui. Tem pessoas aqui online. Então, como que é? A gente entra e... Deixa eu ficar longe, porque se chegar perto, você começa a falar com a pessoa. Então, aqui, ó, a gente criou salas, as salas da daily, da retro. Então, vamos executar a daily? Todo mundo entra aqui dentro da daily e conversa e faz a daily aqui. Bem legal, tem até pão de queijo aqui em cima. Uma empresa que nasceu em Minas, dá nisso. Então, saí aqui da sala... E tem todas as outras salas. Então, deu o horário, a gente entra na sala, faz a reunião, conversa. Eu, geralmente, aí tem as outras salas aqui das outras áreas. A minha sala, né, eu criei uma sala aqui de produto, então eu fico aqui dentro, decorei ela. E aí, quando alguém quer falar comigo, a pessoa simplesmente entra na sala e fala comigo. Super simples, bem tranquilo. Se quiser aqui também sair da sala... deixa eu sair de perto aqui do pessoal, para eles não ouvirem. Então, é só chegar perto de alguém aqui, ó. Tudo isso daqui são pessoas que estão trabalhando agora. E se eu quiser chegar perto de alguém, eu só arrasto o meu avatar para cá, começo a falar que essa pessoa passa a me ouvir. Então, é bem interativo. A gente está gostando muito. Além disso, uma coisa que eu sou apaixonada aqui, ele tem algumas ferramentas que são bem legais. Então, aqui tem um quadro branco. Eu que sou a louca do quadro branco, quando eu estou conversando com alguém, né? Então, é fácil, é bem interativo para você conversar, você vai escrevendo, desenhando. Tem também, dá para você criar um documento aqui. Ó, você vai conversando e digitando, fazendo as anotações ali junto com a pessoa. Então, essa ferramenta que ela está facilitando muito o nosso dia a dia, trouxe mais proximidade para o time, e aí são essas salinhas aqui que eu coloquei lá, que a gente usa o Team Flow, porque a gente entra aqui, aí todo mundo se vê, conversa, e é bem interessante, está sendo bem interessante a experiência de usar essa ferramenta. Bom, eu acho que é isso, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Era isso que eu queria
falar aqui com vocês. Espero que eu não tenha falado muito rápido, fiquei um pouquinho nervosa, mas espero que tenha conseguido passar a mensagem ali das cerimônias e mostrado um pouquinho para vocês como que a gente trabalha na Startse e os benefícios de cada uma dessas cerimônias ali. Muito legal, obrigado por compartilhar aí teu dia a dia. Só para a gente não. Estamos já finalizando aqui o tempo, mas para a gente finalizar com alguma pergunta, o pessoal interagir aqui, deixa eu trazer pelo menos uma pergunta aqui. Qual foi a maior dificuldade que você já teve em relação a essas cerimônias? Pergunta feita pelo Diogo. Nossa, a maior dificuldade, acho que foi que não aconteceu na Startse, assim, tem um tempo, mas foi o time engajar. Então, às vezes, entrava na reunião e o time não estava engajado, assim, para fazer a retro, por exemplo, que é uma reunião que tem que ser super dinâmica, onde todo mundo, se as pessoas não falarem a percepção delas, né, durante aquela sprint, o que foi bom, o que tem que melhorar, ela simplesmente não flui, não acontece, né? Então, já teve equipes que o time não engajava, que o time não gostava dessas reuniões, não gostava de falar, de interagir. Então, a gente tinha dificuldade de analisar o que foi bom e o que não foi, trazer as melhorias necessárias para o processo. Bacana. Obrigado pela tua participação aqui nessa edição da Join the Django. E a gente vai lá para a nossa área de networking, tá? A gente vai ter um intervalo agora de 10 minutos aqui, e depois a gente volta aqui, né, com o Matheus Teco. Mais uma vez, obrigado, Stefânia. Obrigada a vocês pelo convite. Tchau, tchau. Tchau.
E aí, pessoal, estamos voltando aqui, tá? A gente vai dar continuidade aqui no evento com o Matheus Teca. O Matheus, ele está atuando hoje lá no PicPay, ele é agilista, facilitador, entusiasta Lean. Hoje ele está como Agile Coach lá no PicPay, né? Ele tem ajudado a organização na criação de produtos ou serviços adequados ao que o cliente tem esperado. Deixa eu trazer o Matheus aqui para junto da gente. Boa noite, Matheus, tudo bom? Opa, boa noite, Medeiros, tudo bom? Maravilha. Pode jogar a tua apresentação aí na tela. Posso jogar aí? Vamos lá. Pronto. Foi aí, Medeiros? Maravilha. Já está na tela aqui. Excelente apresentação para você. O palco é seu. Opa. Valeu, Medeiros, valeu. Gente, primeiramente, obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Alguns recados paroquiais. Galera, eu sou angolano, vim do continente africano. África é um continente, mas não um país. Vale frisar isso. Eu falo no infinitivo, vocês falam no gerúndio, mas no final vai dar match aí. Acho que vocês vão conseguir compreender o que eu tenho para passar para vocês hoje, né? Beleza, galera, o que eu quero hoje é responder essa pergunta: do que vale visualizar o fluxo se não consegue enxergar quais etapas agregam valor para o cliente? E para isso, a gente vai falar praticamente de 3 principais tópicos: do foco no recurso para o foco no cliente, o que impede o processo de fluir e passos para a construção de um VSM. Eu vou tentar falar bem alto nível sobre VSM, porque é um assunto muito extenso, então para 25 minutos a gente vai conseguir explorar bastante, tá? Beleza, mas antes disso vou passar para vocês um vídeo. Antes, na verdade, vou começar com um vídeo rapidão. Peço por favor, se não tiver ouvido o som, alguma coisa que não toca aqui, tá? Ô, Matheus, tá sem Opa, som. tá Tá sem sem som? som. Isso. Calma aí, calma aí, calma aí. Espera aí, que bom. Deixa eu ver aqui. Será que ao compartilhar, você pode compartilhar aqui? Peraí, calma aí. Só um segundinho aqui. Ai. Peraí, vamos lá. Legal, acho que agora vai. Cara. Tem que, se estiver utilizando o Chrome, tem a opção de compartilhar a guia do Chrome. Aí nele tem a opção lá embaixo de compartilhar áudio. Ah, sim, tá aqui. Boa, obrigado, Medeiros. Beleza. Valeu, você me salvou. Valeu, cara. Vou dar de volta aqui. Boa. Legal. Posso? Posso, Medeiros? Pode sim, manda bala aí. Beleza, legal, galera. Isso aí, tá aí o vídeo, agora com som. Agora vai. Obrigado, né? Obrigado. Meu amigo, a pipoca veio sem sal. Ah, é? Não, isso não pode ficar assim não, vamos resolver isso. Reclamação! Pois não, bom dia, seu Jonas. Bom dia, meu nome é Gilmar Guzmão, eu sou do departamento de reclamações da carrocinha em que posso ajudá-lo. Não, aqui a pipoca veio sem sal. O produto veio inadequado, só um minuto que eu vou chamar a área competente. Duarte. Vai, Gilmar. Duarte, tudo bem? Olá, boa tarde, como vai, seu Jonas? Tudo bem? Meu nome é Elton Duarte, eu sou do controle de qualidade, aqui está o meu cartão. Qual o problema com a sua pipoca? Não, é que ela tá sem sal, eu ia pedir para botar um pouco mais de sal. Ah, mas aí pode ser uma característica da receita, nós vamos ter que chamar um outro departamento. Dona Eunice, por favor. Boa tarde, seu Jonas, Gilmar, Duarte. Como vai? Tudo bem? Qual o problema? É o seu Eunice Fagundes, O problema- Qual o problema com o produto? O problema é que a pipoca tá sem sal, eu ia pedir para botar um pouco Só um de sal. momento, relaxa, vou verificar o produto. O senhor tem toda a razão. Vou encaminhar para o setor de trocas, tá certo? Adília!
Seu Jonas, seu Gilmar, seu Eduardo, tudo bom? Dona Eunice, Adília Maria, setor de trocas. Senhor, desculpa, tô sem cartão. Eu tô aqui com bastante cartão. É só uma coisa simples. Eu queria que botasse um pouquinho mais de sal na pipoca. Porque a pipoca veio sem sal. Deixa eu só ver aqui a condição do produto. Tá num bom estado. Só um minutinho que eu vou encaminhar pra menina que agenda pra você, tá bom? Ela vai marcar. Ô, menina! Boa tarde, Gilmar. Como vai, Duarte? Eunice. Grande satisfação, dona Dília. Satisfação, seu Jonas? Minha amiga, desculpa, é um problema simples. É só botar um pouquinho de sal na pipoca e ver sem sal, só isso. Positivo. Nós temos horário vago daqui a 2 sábados. O senhor poderia? Eu não acredito, gente. 2 sábados pra botar um pouquinho de sal. Não era mais fácil pedir pro pipoqueiro botar um sachêzinho com sal aqui na pipoca? No caso, ele não é o pipoqueiro. Ele é o presidente da nossa companhia. Gente, tá bom, olha, eu perdi a vontade de comer pipoca. Ó, se eu puder me devolver o dinheiro, eu agradeço. Ah, não, gente, não me diga que pra devolver o dinheiro eu tenho que ir num departamento. Departamento? Absolutamente não, senhor. O senhor deverá falar com o Jair. Sim, cadê o Jair? No centro da cidade, nós tivemos que terceirizar o nosso setor de contabilidade. O senhor quer o endereço? Gente, eu não me canso de ver esse vídeo. É muito engraçado esse vídeo, mas também é muito real, assim, sabe? Traz muito o nosso dia a dia, né? Vocês viram que o processo todo foi desenhado para atender a necessidade do pipoqueiro, né? No caso do presidente em si. E eu fico me questionando quantos dos nossos processos hoje não foram desenhados para atender a necessidade da organização, ao invés de atender a necessidade do cliente, né? E vocês repararam que o foco estava no que cada departamento faz, não necessariamente o problema do cliente. Não tinha uma visão do todo, cada um enxergava uma etapa do fluxo em si. Ou seja, era um monte de ilhas isoladas e que ninguém conseguia ver o outro global. E, consequentemente, esse vídeo retratou muito um fluxo de valor que tem muita transferência de responsabilidade, que acaba gerando frustração. Tanto mais que no final o cliente disse, pô, quero meu dinheiro de volta. Não quero mais nada. O processo era simples, é só colocar um sal. Mas, tipo, quanto do nosso dia a dia não está de acordo com esse vídeo? Quantos processos simples a gente não acaba criando uma complexidade necessária? E, consequentemente, quando nosso foco é focado, quando o nosso foco é praticamente orientado a quantidade de coisa que as pessoas fazem no curto espaço de tempo, ou seja, a eficiência de recurso, a gente acaba tendo como consequência lead times longo, né? E eu sempre digo que lead time longo fecha importante área de oportunidade. Neste caso em específico, nós tínhamos a oportunidade, no caso, porque ter a oportunidade de fidelizar esse cliente. Mas por ter um time longo, por ter um processo praticamente que não endereça a necessidade do cliente, isso acabou tendo efeitos negativos para o que diz respeito à experiência, né? E eu sempre digo que o não atendimento de uma necessidade primária acaba acarretando várias necessidades secundárias. Ou seja, as necessidades secundárias surgem como consequência da falha das organizações em satisfazer as necessidades primárias. Aí inicia-se, na verdade, uma reação em cadeia. Vocês reparam bem que nessa imagem aí, que consequentemente, quando você tem muitos reinícios, que são fruto, na verdade, de alto foco em precisar de recurso, você acaba tendo um lead time muito longo, né? E também, um ponto importante que o Nicholas Modi, que traz, o autor do livro This is Lean, ele fala muito sobre isso. Ele fala muito que as necessidades secundárias são danosas, elas acabam criando, na verdade, trabalho supérfluo, ou seja, trabalho dedicado a cuidar do não atendimento da necessidade primária, no caso da necessidade secundária. E ele vai muito além, ele diz que, na verdade, o trabalho supérfluo é uma forma sofisticada de desperdício, que quase sempre falhamos em perceber que é desperdício. A gente está tão acostumado que se torna parte praticamente do processo, né? Ou seja, o desperdício está disfarçado de trabalho útil. O professor Flávio, do Instituto, acho que é o presidente do Instituto, se não me engano, do Brasil, fala muito sobre isso. Ele diz que o grande problema das organizações hoje é que os desperdícios estão em toda parte há tanto tempo que as pessoas se acostumam com eles. Ou seja, de tanto a gente conviver
com processos ineficientes, todo dia, a gente passa a enxergar esse processo como natural em si, né? Enquanto que nós precisamos colocar em mente que todos os trabalhos que a gente faz devem agregar valor ao produto o tempo todo. E quando a gente passa a focar em eficiência de fluxo ao invés de eficiência de recurso, a gente vê que o foco em eficiência de recurso acaba gerando trabalho supérfluo, ou seja, necessidades secundárias, né? E quando você passa a olhar mais para o fluxo em si, pelo valor em si, você acaba, como diz aí o professor Flávio também, que eu acho muito bacana esse ponto que ele traz muito, você acaba tipo sendo duro com o desperdício e leve com as pessoas. Você começa a questionar o valor em si. E a pergunta que eu faço para vocês hoje, quanto do seu tempo de trabalho hoje é dedicado ao trabalho supérfluo? Só me responder, só pensa acerca disso. O grande lance aqui é que precisamos começar a enxergar o processo ou o nosso fluxo de valor na ótica do cliente, não na ótica da organização. Precisamos, de alguma forma, entender que sempre que há um produto ou um serviço para um cliente, há um fluxo de valor. O nosso grande desafio é aprender a enxergar esse fluxo. E eu sempre digo que quando falamos de fluxo de valor, então a gente está falando de processo mais cliente, que é igual ao fluxo de valor. Porque o cliente é a razão de existir esse fluxo de valor. Um outro ponto importante também é que, ainda com relação a esse ponto de organizações cometerem um erro de definir o processo a partir do ponto de vista deles, eu sempre faço uma analogia como fosse uma selfie em si. A organização não está, na verdade, traduzindo o fluxo de valor no que diz respeito ao atendimento à necessidade do cliente, mas sim atender à necessidade da organização, que é ter mais ganho de produtividade. Mas só ganho de produtividade olhando para o recurso em si, olhando para a quantidade de coisas que as pessoas fazem, não necessariamente pelo valor que é criado. Então, e eu vejo muito isso também na maneira dos processos de construção de software, né? Ou seja, a gente desenha o processo, né, na verdade, voltado para atender a necessidade do time de desenvolvimento, não para atender a necessidade do cliente em si, sabe? Amanhã ou segunda-feira, questiona se o teu processo realmente endereça as dores do cliente ou a dor do time em si. Quando a gente mapeia o processo, por exemplo, no caso do pipoqueiro, a gente percebe, ou seja, começa a ficar evidente, na verdade, que cada um acha que está prestando um bom serviço para o cliente, mas na verdade cada um está tentando otimizar o seu local. E não necessariamente o último local vai ser igual ao último global, né? Como diz o grande Edson Vale, não necessariamente a somatória das partes vai ser igual ao todo, né? Então, o grande desafio nosso hoje é começarmos a enxergar o fluxo na perspectiva do cliente. E quando eu falo olhar na ótica do cliente, é você pegar uma câmera, simular uma câmera imaginária e pegar essa câmera como se fosse, tipo, sei lá, colocar no ombro do cliente em si, né? E tentar analisar por quais etapas, por quais estados a demanda do teu cliente passa e tentar mapear quais são os vídeos que realmente a gente está fazendo alguma coisa para o cliente e quais são os videoclipes que não agregam valor, ou seja, que tem espera. No final, o que eu quero com esse exemplo aqui é você parar e pensar, beleza, eu preciso de alguma forma apagar todos os videoclipes que não agregam valor para o meu cliente, ou seja, as esperas em si, os retrabalhos, as transferências de handoff que levam muito tempo, e tentar de alguma forma pegar todos os videoclipes que agregam valor na perspectiva do meu usuário e editá-los em curta-metragem de ação. Ou seja, precisamos ter mais tempo fazendo coisa para o cliente do que a demanda ficar parada em algum estado do nosso fluxo. Eu sempre digo, um trabalho do conhecimento é difícil a gente tangibilizar as filas, né? Então, as demandas ficam paradas há muito tempo e a gente não consegue parar e enxergar as filas, né? Então, precisamos começar a enxergar as filas, né? E um ponto legal que o Lean traz muito é que precisamos identificar quais são as atividades que agregam valor, e valor aqui, galera, é tudo aquilo que a gente está disposto a pagar. E analisar quais são as atividades que não agregam valor, mas consomem recursos de alguma forma, ou seja, quais são os desperdícios, assim. E aqui tem um ponto fundamental, quando falamos de desperdício, é importante separarmos
que desperdício tem tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 é aquele que é inevitável, ou seja, o trabalho incidental. É importante para o negócio. Por exemplo, a atividade do QA em si é importante para o nosso negócio. Mas se a gente for mergulhar na filosofia Lean, ele diz que a função do testador é um desperdício. Porque, na verdade, todo mundo tem que ser responsável pela qualidade do produto. Se a gente conseguir instituir a cultura de qualidade na fonte, não tem por que ter um QA. E o outro tipo de desperdício é o tipo 2, ou seja, que é aquele que não gera nenhum valor, mas precisa ser eliminado. Então, precisamos de alguma forma do tipo 1, precisamos refiná-lo e mitigar esse tipo de desperdício. E hoje, conversando com uma colega minha sobre esse assunto, ela fez uma provocação que eu achei bem interessante. Ela me disse, Teca, será que a agilidade não é um trabalho acidental? Falei, como assim? Disse, porque pensa bem, o mesmo caso do pipoqueiro também, a gente é chamado muitas vezes para tentar, de alguma forma, acudir às empresas de problemas que elas mesmas criaram. A gente atua de modo reativo, não de modo proativo. Falei, interessante a analogia, né? Mas, por outro lado, também, a gente, na verdade, nós somos pagos para eliminar o desperdício e entregar valor. A partir do momento que eu entrego valor, não faz sentido eu estar naquele time mais. Mas só que a gente acaba criando uma relação de dependência em si. E a gente vira, na verdade, um apagador de incêndio. A gente não consegue criar um time autônomo, né? Um time que consegue enxergar valor, um time que sabe diferenciar desperdício de valor. Por isso é que tipo, eu concordo com ela em tese que sim, boa parte do trabalho dos agilistas também são desperdício acidental. Precisamos de alguma forma analisar o que é valor na ótica do nosso usuário. O que nós queremos, na verdade, o que estamos buscando é um fluxo contínuo, um fluxo mais enxuto, um fluxo direito ao ponto, um fluxo com menos lead time possível. Mas para isso, é importante que entendamos, na verdade, que a eficiência de fluxo é criada por meio dos processos. O processo é a pedra angular para qualquer transformação. Qualquer transformação a nível de processo é perene. E engraçado que no latim, processo é procedura, né? Que é mover algo para frente, né? Em processo, algo é sempre movido para frente. Ou seja, algo é sempre processado. Você já parou para pensar o quanto a demanda do seu fluxo não está sendo processado, está parado? Quando eu falo algo, eu gosto muito de usar o termo que o Luca Modric usa, né, que é unidade de fluxo de valor. Ou seja, esse algo pode ser informação, pode ser demanda, pode ser pessoas, pode ser material. Pare e pensa um pouquinho. Qual é a eficiência do teu fluxo? Você vai perceber que é muito baixa. Boa parte do tempo as coisas estão paradas, não estão andando, né? E outro ponto também que é importante a gente refletir um pouquinho é o que é que impede o processo de fluir? A gente vai perceber que existem 3 leis que impedem o processo de fluir. Aqui eu vou falar um pouco da lei de Little, mas aqui, galera, eu vou tentar trazer exemplos mais do nosso dia a dia. Eu acho que na comunidade muita gente fala muito sobre a lei de Little, né? Então eu vou tentar trazer uma outra visão, sabe? Imagina que você está no supermercado e um dia de pagamento está lotado pra caramba e você está numa fila. E você percebeu que tipo a fila ao lado está dando mais rápido. E você, lógico, como bom samaritano, você muda para a fila ao lado. Mas só que uma da altura, você percebe que a senhorinha que estava atrás está passando no caixa. Aí você para e pensa, putz, mano, o que está acontecendo aqui? Na verdade, você só levou em consideração a quantidade de pessoas que tinha na fila. Ou seja, a quantidade de trabalho que estava em andamento, o famoso WIP. Você não levou em consideração o ritmo na qual as unidades do fluxo se movem ao longo das etapas do processo em si, ou seja, o tempo de ciclo. Então, o lead time ele é afetado pela WIP e o tempo de ciclo. Quanto maior é o WIP, maior o lead time. Quanto maior é o tempo de ciclo, maior o lead time. Com relação ao WIP ainda, imagine você uma avenida, sabe, sem limite de WIP. Vira praticamente um estacionamento. Será que o nosso dia a dia, o nosso quadro no estacionamento? Se questiona, galera. Acho que vale muito a pena. E um outro ponto também importante, quando falamos da lei de Little ainda, é que é importante a gente começar a enxergar as nossas filas. Por quê? Porque o paradoxo da eficiência de recurso é que precisamos, de alguma forma, ter buffers ao longo do nosso processo para que não corremos risco de os nossos especialistas ficarem sem ter o que fazer, sem trabalho. Então, o que nós queremos, na verdade, é que eles fiquem o tempo todo ocupados. Ou seja, aí há um paradoxo. A demanda vai ficar aguardando. Em vez de demanda
Lembra que eu falei? Processo é procedura, algo está se movendo, de maneira se mover ao longo do fluxo, fica parado. Porque a gente está focado em eficiência de recurso, né? E um outro ponto tem a ver com a lei do gargalo. Eu sempre digo que todo processo vai sofrer do efeito gargalo em si. Porque eles são estágios, né? Foram muitas vezes um processo ou atividades individuais que limitam o nosso fluxo, né? Assim como uma garrafa em si também, né? Eu sempre digo que os processos com gargalo apresentam sempre duas características. Antes de um elemento gargalo, há uma fila. E a outra característica é os estágios de atividade após o gargalo tendem a esperar para ser ativado. E, consequentemente, os estágios que estão depois desse gargalo trabalharão em um ritmo praticamente menor. Ou seja, o gargalo é quem dita o ritmo do meu processo em si. Mas, pô, Teca, legal. E aí, por que a gente não consegue eliminar o gargalo? Porque ela é como se fosse um organismo vivo. Se elimina aqui, vai nascer em outro lugar. Mas, se a gente for analisar profundamente, dá para perceber que tipo, há duas razões, na verdade, que fazem com que a gente tenha dificuldade de eliminar ou de ter um processo sendo um gargalo. Primeiro, se os estágios do processo estiverem a ser executados em determinada ordem, o famoso waterfall, ou se há variação. Infelizmente, é impossível eliminar a variação. E a terceira lei tem a ver com a lei de efeito da variação no processo. Como eu falei, a variação é praticamente parte do nosso processo, né? Porque, tipo, pensam que a gente, quando fala de unidade de fluxo, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de pessoas sem necessidade. E, naturalmente, as pessoas apresentam variações. É natural que haja variação no processo. O que precisamos fazer é, de alguma forma, reduzir a variabilidade, né? Como diz o grande Lula da K21, né? A variação é menos importante do que a utilização da capacidade do sistema. E eu super concordo com ele. Ou seja, a variabilidade tem um impacto muito menor no que diz respeito à taxa de utilização. Resumindo, a lei de Little declara que o lead time aumenta quando há aumento do IP e tempo de ciclo. A lei do gargalo declara que o lead time aumenta quando há gargalo no processo. E a lei da variação diz que o lead time aumenta quando há variabilidade no processo. Essa imagem aqui é muito legal, porque ela nos mostra aqui uma situação bem interessante. Que no eixo vertical, nós temos o lead time. E no eixo horizontal, nós temos a taxa de utilização, ou seja, a eficiência de fluxo. Consequentemente, o lead time é dependente da taxa de utilização. Quanto mais nos aproximarmos de 100% de utilização, maior é o nosso lead time. O que vai de acordo com aquilo que o Lula falou. E a relação entre o lead time e a eficiência de fluxo é exponencial, galera. Não é linear, como mostra essa imagem, né? Ou seja, quanto maior é a variação do processo, maior é o lead time. E quanto menor é a variação do processo, menor é o lead time. E quanto maior é o lead time, menor é a nossa eficiência de fluxo. Tá, Teca, e aí, tem solução? Tem sim. Primeiro você precisa começar a entender o teu processo de ponta a ponta. O famoso VSM. O Taishi Ono, quando ele foi questionado sobre o que seria o Lean, ele disse o seguinte: tudo que estamos fazendo é olhar a linha do tempo, do momento que o cliente nos entrega o pedido até o ponto que recebemos o dinheiro, estamos reduzindo essa linha do tempo, removemos desperdícios que não agregam valor. Ou seja, essa linha do tempo nada mais é que um VSM. O VSM consiste em quê? Em mapear todas as atividades ou processos necessários para oferecer o produto ou serviço que atendam a necessidade dos nossos clientes. A Mary Popendick tem uma abordagem que eu acho bem bacana. Ela diz o seguinte: o VSM é uma ferramenta de diagnóstico para identificar como e por onde flui para a nossa cadeia de valor o valor em si. E ela vai mais, ela é mais profunda nesse ponto. Ela traz uma abordagem também que eu acho muito bacana, que ela diz o seguinte: o valor do VSM não está em criá-lo, mas em diagnosticar o que estamos dizendo. É por meio do VSM que você vai conseguir enxergar quais são as etapas para gargalo, quais são as etapas que está tendo filas em si, qual é o tempo que as demandas estão levando, batendo o olho. É com base no gargalo que você vai ter um laudo de quão eficiente é o teu fluxo em si. O VSM nos ajuda a enxergar o fluxo de valor de ponta a ponta, a mapear a fonte de desperdício, a evidenciar a otimização do sistema
Tem um cara que é um CC na Toyota, que é o Yoshimura. Ele diz o seguinte: o primeiro passo para agregar valor é encontrar os problemas. E que para isto precisamos utilizar a criatividade coletiva para encontrar o problema. Galera, por meio do VSM fica muito fácil você desenvolver colaborativamente conjunto de contramedidas que vão de encontro aos problemas, porque você vai construir junto a visão do todo com a galera, entendeu? Porque nós precisamos começar, repito, a enxergar as nossas filas. Gente conseguir tangibilizar em dinheiro quanto custa nossas filas, ainda vai estar perdendo muito dinheiro. Eu fiz um trabalho recentemente na empresa que eu estou hoje, eu consegui de alguma forma transformar em dinheiro o backlog de atendimento. A gente viu que a gente está perdendo muito dinheiro, entendeu? Então começar a enxergar as filas é super importante. Bom, galera, tá até que aí. Como é que começa um VSM? Primeiro, você precisa dar visibilidade da sequência realizada pelo cliente, desde a solicitação até a entrega. Quais são esses passos? Precisamos entender o fluxo de ponta a ponta, solicitação até a entrega. A pergunta básica é: por onde eu começo? Começa entendendo onde nascem as suas demandas. Quais são os canais de demanda, tanto formais e informais, porque muitas vezes tem canais também informais, os famosos zap da vida, os telegram da vida também. Então, mapeia isso primeiro. Entendeu? Segundo passo é, preciso de identificar as pessoas que desenvolvem ou que, de alguma forma, são impactadas por esse fluxo de valor. Quais são as áreas que participam desse fluxo de valor? E, consequentemente, eu preciso, de alguma forma, ter elas para construir esse fluxo de valor. Quais são os times em si? E outro ponto que é, beleza, tendo isso claro, preciso agora começar a mapear, preciso entender quais são os pontos de dor. Preciso, de alguma forma, como uma lupa mesmo, e tentar enxergar aonde está sangrando mais, onde está doendo mais. Quais são as filas? Ou tentar pegar quais são as fronteiras em que eu tenho gargalos em si. E quais times estão envolvidos aqui nessa fronteira. Né? Só para finalizar aqui, galera, acho que vou estourar um pouquinho o tempo aqui. Eu gosto muito dessa imagem aqui, porque ela conecta muito com um exemplo que o Niklas Modic traz no livro This is Lean, que eu acho bem bacana, que ele faz uma analogia muito legal de eficiência de fluxo em relação a uma corrida de revezamento, né, de 4 por 100. Ele diz o seguinte, que tipo, as organizações eficientes em fluxo, normalmente, elas são análogas a uma corrida de revezamento de 4 por 100. E que, tipo, ele traz muito essa abordagem que, tipo, bons times de revezamento, tipo o time da Jamaica em si, que bateu o recorde, inclusive, né, de 17 segundos, ele diz que nesses times as transferências são suaves, ou seja, os 4 atletas têm a visão do todo, têm a visão sistêmica, e os 2 atletas que estão praticamente em velocidade máxima, quando bastão é entregue no outro, não se perde nenhum tempo, porque todo mundo tem a visão do todo, não tem silos praticamente. E já em organizações que focam em eficiência de recurso, normalmente o primeiro atleta ele carrega um monte de bastões de uma só vez. E quando você corre com um monte de bastões de uma só vez, naturalmente, após os 100 metros, você tenta olhar para trás ou para frente, você não encontra ninguém. Por quê? Porque as pessoas não têm a visão do todo. E aí ele até traz um exemplo bem bacana, que ele diz que se a gente tivesse é como se fosse tipo, a gente tivesse uma chamada telefônica, e com essa chamada telefônica a gente ia ter uma visão que, na verdade, o cara que tinha que pegar o próximo bastão está na Jamaica, em uma reunião, entendeu? E são necessárias várias ligações para que a gente consiga encontrar alguém livre, né? Ou seja, são necessárias várias transferências de responsabilidade para encontrarmos alguém disponível para atender o cliente. Ou seja, e até diz que, tipo, após os 5 dias, né, os bastões são praticamente passados, 3 se perdem e um praticamente fica esquecido. Galera, esse exemplo aqui é bem interessante, porque, infelizmente, é assim que muitos organizações funcionam. Quando o nosso foco está na eficiência de recurso e não na eficiência de fluxo em si, a gente acaba fazendo otimizações locais, e otimizações locais têm um preço muito alto para a organização, né? Como diz o John Selden, a economia está no fluxo, não na escala.
O Michael Bell traz muito essa frase que eu acho muito bacana. Prefira sempre 100 pequenos passos de 1% do que um grande passo de 100%. Esse sou eu, um cara apaixonado por Lean, pai, esposo, colaborador do PicPay, apaixonado por basquete e por uma boa música. Valeu, galera. Qualquer coisa ali, tá aqui as referências que eu utilizei, vale muito a pena. E obrigado. Estou aberto aí para questionamentos. Tentei correr aqui, é um conteúdo muito extenso. Passei um pouquinho do tempo aí, né? Maravilha, Matheus. O cara tava curtindo demais aqui a apresentação, a pena que acabou. Deixa eu trazer aqui uma pergunta para ti. Eu estava vendo os comentários do pessoal aqui no chat, estavam curtindo bastante também a apresentação. Deixa eu trazer aqui para ti a seguinte pergunta. Quais dicas e técnicas que você costuma utilizar para mapear essas dores? Boa pergunta. Excelente pergunta, Diogo. Eu faço sempre um mapeamento de 3 níveis. Como assim, Teca? Primeiro eu começo entendendo o processo bem alto nível. Eu faço isso em 5 etapas, não mais do que isso. E aí eu questiono, galera, beleza, entendemos aqui a alto nível. Olhando para as 5 etapas, qual é o ponto que está sangrando mais? Qual é o ponto que dói mais para nós? Putz, nossa, é a terceira etapa, beleza. Aí eu faço o quê? Beleza, vamos entender como é que é essa terceira etapa. Aí eu mapeio de novo a terceira etapa. Nossa, a mesma pergunta também, galera. Beleza, agora que temos a visão do todo aqui da terceira etapa, qual é o ponto que dói mais aqui para nós? Putz, esse tempo aqui, esse ponto aqui. Aí eu deixo mais um nível também e faço a mesma pergunta. Aí eu consigo, sabe, ir na causa raiz, entendeu? E, consequentemente, se você conseguir eliminar essa dor na causa raiz, você vai ver que vai ser um efeito exponencial. Você vai conseguir impactar o fluxo como um todo. Maravilha. Para não estourar muito tempo, eu vou convidar vocês para trocar uma ideia com o Teca lá na área de network. Basta vocês acessarem lá a área do hall principal, né? E se direcionar para a área de network. Tem outras pessoas lá discutindo sobre o tema. A gente vai dar um intervalinho ali até as 21 horas, 20h30 de Manaus e 21h30 de Brasília. E a gente volta depois para a plenária para a gente fazer o encerramento do dia de hoje e dar informações sobre o dia de amanhã. Mais uma vez, obrigado, Teca, pela tua presença aqui, foi enriquecedora, tá? E tenham todos aí um excelente restinho de evento. Valeu, cara. Abraço. Obrigadão pela oportunidade. Valeu.